Daí, gente boa, almocei, agora vou assistir a Gazeta do Povo, fazer um comentário aqui, uma exposição de palavras a respeito de Jesus, o grande salvador da humanidade, de todos quantos creem no seu nome e se voltam para ele, na verdade. E Jesus, para cumprir-se o que fora dito pela boca dos profetas, começou no Gênesis. Gênesis fala a respeito do nascimento de Jesus. Isaías, o profeta messiânico, o homem que mais falou a respeito de Jesus, do Messias. Zacarias, Miqueias, e assim consecutivamente, os profetas profetizaram a respeito de Jesus. E Jesus, para cumprir o que fora dito pela boca dos profetas, para cumprir-se na íntegra o que fora dito pela boca dos profetas, nasceu em Belém, foi concebido por uma ação divina, sem ação humana. Maria teve uma ação divina na sua vida, ela concebeu e teve a Jesus. E Jesus nasceu em Belém para se cumprir o que disse Miqueias. Jesus, recentemente, após seu nascimento, ele já começou a perseguição a respeito de Jesus, porque o diabo, o nosso adversário, ele viu que Jesus era o Messias e sabia que Jesus era o Salvador, que o projeto de Deus para restaurar a alma do ser humano era através da pessoa de Jesus. Então o rei Herodes lançou um decreto de morte e exterminar todas as crianças de 2 anos para baixo naquela ocasião, para que porventura Jesus entrasse nesse infanticídio e fosse neutralizado o plano de Deus no tocante à salvação do ser humano. Mas Jesus, até os 30 anos de idade, ele não era muito visto, não era visualizado pelo sistema governamental e religioso da época. E Jesus nasceu em Belém, se criou na cidade de Nazaré, e com 30 anos de idade, Jesus foi ao Jordão se batizar por João Batista para começar a cumprir com seu ministério terrenal. E o ministério terrenal de Jesus durou 3 anos e meio, dos 30 aos 33 anos e meio, e durante esses 3 anos e meio, ele fez milagres, maravilhas, libertou pessoas possuídas por demônios, doenças, curou cego, curou mudo, curou surdo, curou aleijado, e libertou pessoas possuídas por espíritos malignos, perdoou pecados de pessoas que criam na sua palavra, e fez milagres extraordinários. E o Estado e a religião oficial da época queriam neutralizar o ministério de Jesus, então mandaram os fariseus. Tinha 4 seitas religiosas em Jerusalém na época de Jesus: os fariseus, saduceus, essênios e os zelotes. E os fariseus eram um segmento religioso simplesmente muito perigoso. E eles eram falsos, eram fingidos, eles expunham e procuravam mostrar para o povo santidade exterior, mas por dentro, na verdade, a sua vida era um verdadeiro caos. E os fariseus andavam 24 horas por dia, ininterruptamente, durante esses 3 anos e meio, procurando algo em Jesus a quem pudessem lhe acusar e levá-lo a ser condenado, julgado e até mesmo morto. E eles não acharam. Em 3 anos e meio do ministério de Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez foi em Canaã da Galileia, transformou água em vinho em uma festa de casamento. E aí começou o ministério de Jesus, 3 anos e meio, dos 30 aos 33 anos e meio, e eles não encontrando nada para acusar a Jesus, então eles tiveram que acusar Jesus por situações que não tinha como condenar Jesus. Eles acusaram Jesus de ter curado no sábado, eles acusaram Jesus de ter profanado a lei, eles acusaram Jesus de ter se declarado que ele era Deus e profanado o Antigo Testamento, a lei de Moisés, e assim sucessivamente. E essas acusações foram as acusações que pesaram para levar Jesus a ser preso, ser interrogado, ser julgado e ser condenado e ser
morto, martirizado na cruz do Calvário. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário não como um vilão, ele morreu como um herói, porque estava escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, e muitas outras passagens bíblicas, que ele teria que morrer, porque através da sua morte ele salvaria homens para Deus de todas as tribos, nações e línguas, multidões e multidões que criam na sua palavra. É isso que aconteceu. E hoje está acontecendo absolutamente a mesma coisa. Estão procurando condenar inocentes e estão libertando pessoas que realmente infringiram gravemente a nossa lei penal. Deus que nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal e nos dê muita vitória. Deus que abençoe o povo brasileiro, aqueles que amam a Deus acima de tudo, amam o próximo como a si mesmo e amam a pátria e a família. E este livro sagrado, Deus que abençoe a todos na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.